Olá, queridos! Passando aqui para desejar um ótimo dia a todos os pastores, ministros. Nós estamos aqui no projeto Coração de Pastor, que tem sido uma bênção para muitos amigos líderes de igreja. Falando hoje sobre a relação de pais, pastores e filhos dentro da igreja. Bom, a maioria já sabe que filho de pastor perde até o nome dentro da igreja, assim como a esposa do pastor, o filho do pastor, acabam perdendo até o nome dentro da igreja. E algumas dessas relações são muito conturbadas. Alguns filhos de pastores acabam até indo congregar em outro ministério, outros até saem da igreja mesmo, porque não suportam as cargas emocionais e pesadas espirituais, que às vezes também falta sabedoria a alguns pais nessa relação. E quando a gente fala da relação de pastores e filhos de pastores, nós temos que falar dela com etapas. Ok? Exatamente, com etapas. Por quê? Até os 8 anos de idade, digamos assim, até 12 anos, vai. O filho está ali debaixo da tutela do pai e da mãe, ele vai na igreja, o pai leva algumas decisões, ele pode até falar alguma coisa, mas o pai está levando para a igreja. Agora, começou a ficar adolescente, começam as complicações e na fase de jovem, então, nem se fala. Se essa construção não for bem feita, essa relação não for bem feita, e aí muitos pastores se perdem exatamente aqui, e eu vou apontar em outro vídeo, tá? Quais são as principais causas que fazem com que os filhos peguem ódio da igreja, né? Peguem rancor da igreja. Ah, mas a culpa é sempre da igreja porque atacam meus filhos. Mas às vezes você expõe o seu filho na frente de guerras indevidas e tem que separar essas coisas. Infelizmente, muitos pastores levam a igreja para dentro da casa, na mesa do jantar, do almoço, no café da manhã, conversa a igreja 100%. Não há um projeto familiar, por exemplo, de estruturação dos filhos, de educação, de faculdade, de vida, de profissionalismo. Não, tudo envolve igreja. E aí os filhos entram nesse mundo e, dependendo da idade deles, isso pode ser muito perigoso. Eu vou abordar isso em outros vídeos, ok? Porque alguns pais acabam carregando nos filhos como se fosse uma reunião de obreiro em casa. Ele traz a convenção para dentro da casa, ele traz os problemas eclesiásticos para dentro da casa e distribui com os filhos, e eles não têm carga emocional, espiritual para isso, e o pai está matando o filho aos poucos. Uma coisa que eu sempre tomei muito cuidado é exatamente fazer isso, de tentar jogar no meu filho as cargas da igreja nas costas dele, porque ele não tem como suportar isso. E daqui a pouco cresce revoltado com a igreja, traumatizado, síndrome do pânico, síndrome de perseguição. Alguém espirrou na igreja, está perseguindo ele, e aonde ele for vai ser um problema seríssimo, porque você está gerando alguém doente. Mas como brindar? Como fazer isso? Tá? Muitos pastores já, principalmente os pastores mais jovens, estão tratando desse assunto com mais cuidado. Tá? Estão tratando desse assunto com mais cuidado. Por exemplo, meu avô foi pastor 47 anos e os 11 filhos deles cresceram fora da igreja. Inclusive, meu pai cresceu na igreja e depois se desviou. A maioria foi assim. E meu avô era um homem de Deus, íntegro, reto, trabalhador, honesto, não tem o que falar, um bom marido, mas foi um péssimo pai. Davi foi um excelente rei, mas um péssimo pai. E um dos erros, tá, gritantes, que eu já quero pontuar aqui de alguns pastores, é colocar um cargo no filho a todo custo, para que ele fique na igreja e veja no filho uma satisfação de ministério. Está errado isso, meu querido. Está errado isso. Primeiro tem que ver a vocação. Se o filho realmente for vocacionado, por exemplo, o caso de Eli, os 2 filhos não eram, ok? Caso do profeta Samuel, os filhos não eram. Às vezes não tem a vocação que vai seguir no lugar do pai, e o pai quer forçar com que ele seja. Em todas as áreas da igreja. O pai deve torcer para o filho ser um grande crente,
de caráter honesto, trabalhador, e isso já é um ganho excepcional. Não forçar um cargo no filho a todo custo. Porque depois que ele perder isso, ele vai se perder completamente. Esse é um dos erros da relação de pastores e filhos dentro da igreja. Eu vou pontuar outros, você pode colocar aqui no canal e nós vamos conversando, batendo um papo sobre este assunto, ok? Até o próximo vídeo, um abraço.